Os oceanos são possivelmente a parte mais importante do ecossistema da Terra. Eles são biologicamente diversos, fornecem grandes quantidades de alimentos e geram a maior parte do oxigênio do planeta através do plâncton. Mas ainda sabemos muito pouco sobre os oceanos, com apenas 5% do fundo do oceano sendo mapeados em detalhes. Por que a maioria do nosso planeta permanece tão misteriosa? Esse é o Só Mais Um Conhecimento e hoje estamos respondendo à extraordinária pergunta: qual é a verdadeira razão pela qual não exploramos os oceanos? Se você precisa das grandes perguntas respondidas, se você está constantemente curioso, então já se inscreva no canal e ative o sininho, pois estaremos sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. Vida no oceano. 71% da superfície da Terra é coberta por água, e essa água desempenha um papel crucial nas atividades humanas, como viagens, pesca e transporte de carga. Na verdade, algumas estatísticas colocam o volume de cargas transportadas pelo mar em até 80%. Mais de 1 milhão de pessoas trabalham em navios mercantes, 38 milhões de pessoas são pescadores e historicamente os países com as maiores marinhas foram os mais poderosos. A importância do mar simplesmente não pode ser exagerada, mas apesar da necessidade de entendê-lo o melhor possível, ele permanece infamemente inexplorado, especialmente em comparação com o espaço sideral, onde não há comida alguma. Existem muitas razões pelas quais as profundezas dos mares não foram exploradas em detalhes, desde a falta de incentivo financeiro até a pura dificuldade de construir máquinas que possam suportar essas profundidades. Mas tem sido provado repetidamente que podemos fazer essas coisas. Por exemplo, os seres humanos têm usado objetos submersíveis para ir mais fundo na água por centenas de anos, enquanto os submarinos modernos originaram-se no meio do século XIX. Inicialmente usados para exploração, os primeiros submarinos começaram a ser usados em guerras na década de 1860. Eles foram famosamente usados tanto pela União quanto pela Confederação durante a Guerra Civil Americana. E nos anos 1960, o influente explorador e conservacionista francês Jacques Cousteau concluiu seu projeto de habitat submarino, com Shelf II, provando que os humanos podem viver debaixo d'água. Nós temos essa tecnologia há anos, mas ainda há algo que nos impede de conquistar as profundezas. Talvez o maior problema que enfrentamos quando se trata dos oceanos, no entanto, seja a ideia do próprio oceano. Medo do oceano. A talassofobia é um medo relativamente específico que, embora provavelmente seja comum em algum grau em quase todos, não é amplamente discutido. É um medo de águas profundas, incluindo os corpos de água mais profundos de todos, os mares, mas também grandes lagos e até mesmo piscinas profundas o suficiente. Para ser classificado como uma fobia, algo precisa ser irracional e afetar a vida diária de alguém, mas as fobias podem começar como medos completamente compreensíveis. É amplamente aceito que as fobias de cobras e aranhas, que são as fobias mais comuns de todas, surgem de uma resposta evolutiva, já que em muitas partes do mundo cobras e aranhas são realmente perigosas. É a mesma história com águas profundas, já que a água profunda é potencialmente mortal, muito mais mortal do que aranhas, que estima-se que matem entre 6 e 11 pessoas por ano. Em contraste, centenas de milhares de pessoas morrem anualmente afogadas. Aulas de natação são comuns nas escolas ao redor do mundo, enquanto salva-vidas são especialmente treinados para resgatar pessoas em perigo na água, tamanha é a sua periculosidade. E quanto menos sabemos sobre o oceano, pior pode ser nossa talassofobia. Alguns acreditam que a escuridão e a vastidão do mar representam o desconhecido final, e podem refletir as profundezas do subconsciente humano. É verdade que o tamanho do mundo subaquático que não podemos ver é, no mínimo, inquietante. Esse medo do mar é refletido na totalidade da cultura humana. Talvez a história mais famosa do poder destrutivo do mar seja o mito de Atlântida, uma cidade avançada mergulhada no oceano depois de irritar os deuses gregos. Não apenas Atlântida é uma alegoria para por que você não deve abandonar os deuses, mas também traz um reconhecimento muito real dos perigos que o mar apresenta. É importante lembrar que a Grécia Antiga não era apenas uma potência marítima, mas suas ilhas são um arquipélago vulcânico que pode causar agitação na terra e no mar. Poseidon era, afinal, o deus do mar e terremotos. Mesmo nos dias atuais, as pessoas ficam fascinadas com a ideia de que Atlântida ainda está lá no fundo do mar, esperando para ser descoberta. O outro mito náutico mais proeminente é significativamente mais recente do que Atlântida, o Triângulo das Bermudas. Este canto do Oceano Atlântico é famoso pelos navios e aviões que desapareceram lá no último século. A verdade é que estatisticamente, um navio não tem mais chances de afundar no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outro lugar. O alto número de desaparecimentos pode ser atribuído ao fato de ser uma parte movimentada do mar sujeita a tempestades tropicais.
Mas o Triângulo das Bermudas continua sendo uma parte importante da cultura popular. Não é o fato de os navios estarem afundando que é tão intrigante, é o fato de eles desaparecerem, com pouquíssimos destroços encontrados. Isso se encaixa perfeitamente com o medo do desconhecido que a água profunda também representa. As pessoas desaparecem no mar, e elas nunca retornam. Além dos mitos e lendas populares, existem eventos históricos que também reforçam esse medo do mar. O desastre marítimo mais famoso da história é, sem dúvida, o naufrágio do Titanic em 1912, que causou a morte de cerca de 1.500 pessoas e traumatizou profundamente os sobreviventes. A imagem do Titanic, o maior navio já construído na época, afundando completamente na água, é algo com que todos estão familiarizados. E o mar é tão vasto que, apesar de saber onde o Titanic afundou, só foi localizado na década de 1980. De certa forma, faz sentido que as pessoas queiram acreditar que o Triângulo das Bermudas seja obra de alienígenas, ou que a Atlântida tenha sido afundada pelos deuses, porque é difícil aceitar que o mar tenha todo esse poder e o utilize aleatoriamente. As embarcações desaparecem desde que começamos a construí-las. De fato, um dos submarinos da Guerra Civil mencionados desapareceu misteriosamente na Carolina do Sul em 1864. Pelo menos os alienígenas capturando o voo 19 ou o USS Cyclops têm uma razão, o que pode ser o motivo pelo qual as pessoas querem acreditar nessa história. O custo da exploração oceânica. Existem, é claro, outras razões que impedem as pessoas de se aventurarem nas profundezas, especialmente considerando que há muitas que não têm medo de águas profundas, como os milhões de pescadores e marinheiros, por exemplo. Um dos maiores obstáculos é o custo da exploração do mar profundo. Embora tecnicamente tenhamos todo o conhecimento necessário para explorar e mapear o oceano em detalhes, a pesquisa náutica simplesmente não está recebendo investimentos suficientes. Certamente, existem organizações governamentais, como a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, bem como universidades, interessadas nesse tipo de pesquisa, mas elas não possuem nem de perto o dinheiro necessário para dar a mesma atenção à pesquisa do oceano que temos dado à pesquisa espacial. Isso apesar do fato de que os mundos alienígenas mais promissores do Sistema Solar, Europa e Encélado, são corpos de gelo com enormes oceanos. A tecnologia que desenvolvemos para entender nossos próprios oceanos funcionará nesses planetas. De um lado positivo, isso significa que um dia, à medida que a exploração espacial se desenvolver, a pesquisa espacial e náutica se fundirão com um objetivo comum: explorar as profundezas de Europa. Portanto, não é totalmente um caso de exploração espacial versus exploração marinha, os dois campos se beneficiam naturalmente um do outro. Mas, embora possamos ter a tecnologia para explorar, isso ainda não torna as coisas mais fáceis. Os oceanos têm uma pressão esmagadora à medida que você mergulha e, em sua forma mais fria, estão quase congelando e cheios de gelo traiçoeiro. Eles também são completamente escuros nas profundezas que conhecemos menos. Tudo isso torna o mar profundo um lugar pouco atraente mesmo se você não tiver medo. Embora tenhamos tecnologias como submarinos e robôs subaquáticos que são regularmente usados em pesquisas, essas coisas ainda são muito caras por si mesmas. Também não há recursos no oceano para explorar potencialmente sem consequências. Ao contrário do espaço e seus asteroides ricos em metais, a coisa mais importante é o petróleo, e perfurar petróleo é algo que não deveria mais estar acontecendo. Mas, como Kennedy disse quando preparava a América para a chegada à Lua, escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil, e o mesmo é verdadeiro para a exploração oceânica que vale a pena. Um dia, precisaremos explorar os oceanos, mesmo que seja apenas para aprimorar nossa pesquisa espacial, mas seremos capazes de superar nosso medo evolutivo das profundezas? E essa é a verdadeira razão pela qual não exploramos os oceanos. O que você achou? Há algo que deixamos de mencionar? Deixe-nos saber nos comentários, confira outros vídeos do Só Mais Um Conhecimento e certifique-se de se inscrever para receber outros vídeos igualmente bons.